Você fica com R$ 15, mamãe. Meu filho zombou de mim, certo de que herdaria os 160 milhões deixados pelo pai. Eu apenas esperei em silêncio. Quando o advogado virou para a página seguinte, o rosto dele empalideceu. Eu estava parada diante do caixão de mogno importado quando senti a mão do meu filho me empurrando. Não foi um toque gentil, daqueles que você espera em um velório. Foi um empurrão deliberado, calculado, forte o suficiente para me fazer cambalear sobre os saltos baixos que eu usava havia 20 anos. Sai daqui, mãe. Você já fez seu papel. A voz de Davi cortou o murmúrio das condolências como uma lâmina enferrujada. 67 anos de vida, 42 de casamento, e foi assim que meu único filho me tratou no dia em que enterrei Augusto. Ali, na frente de empresários de terno italiano, de vizinhos que fingiam não ver, de parentes distantes que vieram mais pelo buffet do que pelas lembranças. Não chorei. Não naquele momento. Olhei para o caixão onde Augusto descansava com aquela expressão serena que ele nunca teve em vida, e me perguntei se ele sabia. Se lá de onde estivesse, ele via o monstro que criamos juntos. Ou melhor, o monstro que ele criou enquanto eu segurava as pontas de uma casa que nunca me deu crédito. Bruna, minha nora, estava encostada na parede do fundo do salão, vestido preto de seda, decote que beirava o desrespeitoso para um velório, unhas postiças vermelhas como sangue seco. Ela sorriu quando nossos olhares se cruzaram. Não foi um sorriso de consolo, foi um sorriso de vitória. E foi nesse exato instante que eu entendi. Eles já haviam dividido tudo. A herança, os imóveis, os carros, as contas bancárias, tudo. Como se eu fosse apenas um obstáculo administrativo a ser contornado. O salão cheirava a lírios brancos e hipocrisia. Aquelas flores gigantes que Augusto odiava, mas que Davi insistiu em encomendar porque passavam imagem de sucesso. 140 coroas. Eu contei cada uma enquanto as pessoas desfilavam com suas condolências vazias. Sua senhora foi uma esposa exemplar, Dona Teresa. Exemplar. Essa palavra me perseguiu a vida inteira. Exemplar na cozinha, exemplar na criação do filho, exemplar em ficar calada quando Augusto chegava às 3 da manhã cheirando a uísque e perfume barato. Mas naquele velório, enquanto meu filho me empurrava e minha nora sorria, exemplar virou sinônimo de invisível. A cerimônia foi rápida. Augusto não era religioso, então o padre foi breve, profissional, eficiente como quem cumpre mais uma meta do dia. Davi discursou. Falou do pai visionário, do empresário brilhante, do homem que construiu um império do zero. Não mencionou meu nome uma única vez, nem quando listou as pessoas importantes na vida dele. Nem quando agradeceu a todos que o apoiaram. 42 anos apagados em 12 minutos de discurso decorado. Quando desceram o caixão, Davi jogou a primeira rosa. Bruna jogou a segunda. Esperaram que eu me aproximasse, mas não para me consolar, para garantir que eu não faria escândalo. Aproximei-me devagar, sentindo o peso de cada olhar cravado nas minhas costas. Joguei uma margarida. Augusto odiava rosas. Na saída do cemitério, enquanto as pessoas se dispersavam rumo aos carros importados, Davi me alcançou. Estava acompanhado do advogado da família, Dr. Tavares, um homem grisalho de óculos finos que sempre me cumprimentava com uma reverência que parecia genuína. Mãe, amanhã às 10 da manhã tem a leitura do testamento. Não se atrase. Não foi um convite. Foi uma convocação. Passei aquela noite sozinha na casa que dividira com Augusto desde que Davi tinha 3 anos. Uma casa ampla demais para uma pessoa só, cheia de cômodos que acumulavam memórias como poeira. Sentei na poltrona da sala, aquela de veludo verde musgo que comprei num antiquário em 1995, e deixei o silêncio me engolir. Será que valia a pena ter sido exemplar? Se você quer saber como uma vida inteira de sacrifício pode ser apagada em segundos, inscreva-se no canal. Porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai arrancar suspiros de indignação da sua garganta.
O escritório do Dr. Tavares ficava no 12º andar de um prédio espelhado no centro da cidade, daqueles que refletem o céu e fazem você se sentir pequeno só de olhar. Cheguei 15 minutos adiantada, como sempre fiz em toda a minha vida. Pontualidade era uma das poucas coisas que minha mãe me ensinou antes de morrer. Mulher que se respeita não faz ninguém esperar. A recepcionista, uma moça de cabelos lisos demais para serem naturais, me ofereceu café. Aceitei, mas a xícara tremeu tanto na minha mão que precisei apoiá-la no pires. Não era medo, era raiva contida, daquelas que fermentam no peito e sobem pela garganta como bile. Davi chegou 20 minutos atrasado. Entrou no escritório como quem invade território conquistado, ombros largos, ocupando mais espaço do que o necessário. Bruna vinha atrás, equilibrando-se em saltos agulha-dourados que tilintavam contra o piso de mármore. Ela usava óculos escuros dentro do ambiente refrigerado, como se ainda estivesse de luto, ou como se quisesse esconder os olhos de quem calcula cada movimento. Bom dia, mãe. A voz de Davi era mecânica, protocolar, do tipo que você usa com a atendente do banco. Não respondi. Apenas observei enquanto ele se jogava na cadeira de couro ao meu lado, abrindo as pernas de um jeito que invadia meu espaço. Bruna sentou-se do outro lado dele, cruzou as pernas e começou a mexer no celular. O brilho da tela iluminava seu rosto em ângulos que a faziam parecer ainda mais calculista. Dr. Tavares entrou por último, carregando uma pasta marrom desgastada pelo tempo. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso, depois olhou para Davi com uma expressão que eu não soube decifrar na hora. Hoje, olhando para trás, sei exatamente o que era. Pena misturada com desprezo. Bom, vamos começar. Dr. Tavares ajeitou os óculos e abriu a pasta com movimentos lentos, quase cerimoniais. O testamento do Sr. Augusto Henrique Tavares Guimarães, lavrado em cartório no dia 15 de março deste ano, 3 meses antes de seu falecimento. 3 meses. Augusto sabia que ia morrer. O câncer no pâncreas tinha vindo rápido, mas não sem avisos. E naqueles 3 meses finais ele havia tomado decisões. Dr. Tavares limpou a garganta e começou a ler. Eu, Augusto Henrique Tavares Guimarães, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro como minhas últimas vontades. Davi tamborilava os dedos na mesa. Um ritmo irritante, ansioso, como quem espera pelo anúncio de um prêmio. Bruna largou o celular e se inclinou para a frente, finalmente prestando atenção. A minha amada esposa, Teresa Aparecida dos Santos Guimarães, deixo a quantia de R$ 15.000, depositada em conta corrente, além da propriedade residencial localizada na Rua das Acácias, número 342. O mundo parou. R$ 15.000. A risada de Davi explodiu como um tiro dentro daquela sala envidraçada. Uma gargalhada alta, debochada, que fez a recepcionista do lado de fora erguer a cabeça. Ele bateu a mão na mesa com tanta força que a caneta do advogado rolou até o chão. 15 mil? 15 mil reais? Davi se virou para mim, os olhos brilhando com aquele misto de vitória e crueldade que só um filho ingrato consegue ter. Mãe, isso não paga nem as unhas postiças da Bruna. Que diabos você fez com a cabeça do meu pai para ele te deixar essa mixaria? Bruna soltou uma risadinha aguda, cobriu a boca com a mão de unhas vermelhas e sussurrou algo no ouvido de Davi. Ele riu de novo. Dr. Tavares continuava impassível, o papel ainda na mão, como se esperasse o circo terminar. Senti cada palavra daquela risada penetrar minha pele como estilhaços de vidro. R$ 15.000. 42 anos de casamento, de lavar roupa, de preparar jantares para investidores que mal me dirigiam a palavra, de segurar a mão de Augusto nas madrugadas quando ele acordava suado por causa das dívidas que quase nos levaram à falência 2 vezes. Tudo isso valia R$ 15.000. A casa. Pelo menos ele tinha deixado a casa. E quanto ao restante dos bens? Davi nem esperou o Dr. Tavares terminar. Ele arrancou o papel da mão do advogado com um movimento brusco.
Deixa eu ver isso aqui. Senhor Davi, por favor. Dr. Tavares tentou recuperar o documento, mas meu filho já estava lendo em voz alta, a empolgação escorrendo de cada sílaba. Ao meu filho Davi Augusto Guimarães, deixo a totalidade das minhas empresas, ações, imóveis comerciais, aplicações financeiras e veículos, totalizando o patrimônio estimado em 160 milhões de reais. 160 milhões. Bruna levantou de um pulo e abraçou Davi, berrando como se tivesse ganhado na loteria. Ele a ergueu do chão, girando com ela no meio daquele escritório de mogno e vidro. Eu continuava sentada, as mãos cruzadas sobre a bolsa de couro sintético que usava havia 8 anos, observando meu filho comemorar como se eu não estivesse ali, como se eu nunca tivesse existido. Sabe o que isso significa, amor? Bruna passou as mãos pelo rosto de Davi, aquela voz manhosa que ela usava quando queria algo. Podemos comprar aquela cobertura em Miami e trocar o carro. Eu sempre quis uma Mercedes conversível. E vai ter. Davi a beijou no pescoço, ali mesmo, na frente do advogado e na minha frente. Tudo o que você quiser, princesa. Tudo. Dr. Tavares guardou os papéis devagar, meticulosamente, sem olhar para ninguém. Fechou a pasta, ajeitou os óculos e finalmente ergueu os olhos para mim. Havia algo naquele olhar. Uma mensagem silenciosa que eu não consegui compreender. Dona Teresa, a senhora precisa assinar alguns documentos para formalizar a transferência da casa para o seu nome. Podemos agendar para a próxima semana? Antes que eu pudesse responder, Davi interrompeu. Na verdade, doutor, sobre essa casa... Ele se sentou de novo, agora com uma postura de empresário, alguém acostumado a tomar decisões. Quanto vale aquele imóvel no mercado atual? Meu estômago despencou. É uma residência em bairro valorizado, com 500 metros quadrados de terreno. Eu diria que algo em torno de 2,5 milhões de reais. Dr. Tavares respondeu com voz neutra. 2,5 milhões? Davi passou a mão pelo queixo, pensativo. Então, olhou para mim como quem avalia um objeto velho que precisa decidir se guarda ou joga fora. Mãe, você não acha que é uma casa grande demais para você? Sozinha, naquela idade? E se acontece alguma coisa, quem vai te ajudar? A preocupação na voz dele era tão falsa que chegava a ser ofensiva. Davi tem razão, sogra. Bruna se aproximou, tocou meu ombro com aquelas unhas postiças. Eu tive vontade de arrancar cada uma. A gente podia te achar um apartamento menor, mais prático. Ou quem sabe uma daquelas residências para terceira idade. Tem umas muito bonitinhas, sabe? Com enfermeiras, atividades. Asilo. Ela estava sugerindo um asilo. Olhei para o rosto do meu filho. Procurei ali algum resquício do menino que eu embalei quando tinha cólicas, que eu ensinei a andar, a ler, a amarrar os sapatos. Procurei o garoto que chorava no meu colo quando os amigos da escola o excluíam. Procurei alguma centelha de humanidade. Não encontrei nada. Apenas o reflexo distorcido de um homem que aprendeu com o pai que amor se mede em cifras. E que eu, aos olhos dele, não valia mais que 15 mil reais. Vou pensar sobre isso. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Dr. Tavares me acompanhou até o corredor. Antes de entrar no elevador, ele se inclinou e sussurrou. Dona Teresa, não assine nada sem falar comigo antes. Nada. A senhora entendeu? Entendi. Mas ainda não sabia o porquê. Só descobriria quando fosse tarde demais para Davi voltar atrás. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram como viver dentro de uma geladeira emocional. Davi não voltou a me ligar. Bruna não fingiu mais gentileza. Era como se, oficialmente, eu tivesse me tornado um item riscado da lista de prioridades da vida deles. Mas a casa continuava minha. Por enquanto. Eu sabia que eles voltariam. Gente como Davi e Bruna sempre volta quando quer alguma coisa. E na quinta-feira seguinte,
Exatamente às 11 da manhã, a campainha tocou com aquela insistência irritante de quem não aceita ser ignorado. Abri a porta e dei de cara com os dois. Davi trajava um terno cinza carvão que eu nunca tinha visto, certamente comprado com o dinheiro recém-herdado. Bruna usava um conjunto de linho bege e carregava uma pasta executiva, como se estivesse ali a negócios. Estavam mesmo. Oi, mãe, a gente precisa conversar. Davi entrou sem esperar convite. Os sapatos de couro italiano marcando o piso de tábua corrida que eu havia encerado na véspera. Bruna o seguiu, o perfume francês dela impregnando o ar da sala de um jeito enjoativo. Fechei a porta devagar, contando até 10 mentalmente. Uma técnica que aprendi em décadas de engolir desaforos. Senta aqui, mãe, isso é importante. Davi apontou para o sofá. Meu sofá. Como se fosse ele o dono da casa. Sentei-me na beirada, coluna ereta, mão sobre o colo. Postura que minha avó dizia ser de mulher que não se curva facilmente. Bruna abriu a pasta e espalhou papéis sobre a mesa de centro. Plantas baixas, avaliações imobiliárias, folhetos de apartamentos compactos em bairros que eu nunca ouviria falar. Olha só o que a gente trouxe para você. A voz dela era doce demais, daquele tipo de doçura que antecede o veneno. Apartamentos lindinhos, mobiliados, em condomínios com segurança 24 horas. Esse aqui tem até salão de jogos para terceira idade. Ela empurrou um folheto colorido na minha direção. Um prédio quadrado, sem personalidade, com varandinhas minúsculas e uma piscina do tamanho de uma banheira. O tipo de lugar onde pessoas vão para desaparecer silenciosamente. A gente está pensando no seu bem-estar, mãe. Davi se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, aquela postura de quem está prestes a fazer uma oferta generosa. Você vai ficar muito mais confortável num lugar menor, sem escadas, sem quintal para cuidar, sem preocupação com manutenção. E essa casa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Bom? Davi trocou um olhar rápido com Bruna. A gente estava pensando em vender, o mercado está aquecido, é o momento perfeito. Com 2,5 milhões no bolso, você vai viver como uma rainha o resto da vida. 2,5 milhões que iriam direto para a conta dele, claro. E se eu não quiser vender? Minha voz saiu calma, quase curiosa. O sorriso de Davi vacilou por uma fração de segundo. Bruna parou de folhear os papéis e me encarou com aqueles olhos calculistas. Mãe, seja razoável. O tom dele mudou, ficou mais duro. Você tem 67 anos, sozinha. Essa casa é enorme, cara de manter. E se você cai? Se passa mal? Quem vai te ajudar? Eu tenho vizinhos, tenho amigos. Amigos? Bruna soltou uma risadinha seca. Sogra, com todo respeito, mas a maioria das suas amigas já morreu ou está em casa de repouso. A senhora precisa ser realista. Cada palavra era uma bofetada educada. Davi suspirou, passou a mão pelo cabelo engomado e mudou de estratégia. Ele se levantou, começou a andar pela sala, tocando nos objetos como se estivesse fazendo um inventário. Parou em frente ao aparador de jacarandá que pertenceu à minha avó. Essas coisas antigas aqui... Ele bateu os nós dos dedos na madeira escura, o som ecoando oco. Valem uma fortuna, sabia? Móvel de jacarandá autêntico deve ter uns 80 anos. 1.500 reais fácil. Meu coração apertou. Aquele aparador tinha sido da vó Matilde, passou para minha mãe, depois para mim. Eu costumava polir aquela madeira todo domingo, conversando com as memórias que ela guardava. Tecnicamente, mãe. Davi se virou para mim, as mãos nos bolsos. Tudo que está dentro dessa casa pertencia ao papai, e agora pertence a mim. A casa é sua, mas o recheio... Bem, isso faz parte da herança. Senti o chão desabar sob meus pés. Você não pode estar falando sério. Estou sendo prático. Ele deu de ombros, como se estivesse explicando matemática básica para uma criança burra. Você não precisa de tanta coisa, e eu preciso liquidar os ativos para investir nos negócios. Papai deixou as empresas, mas o capital de giro está curto.
Bruna se levantou, passou a mão no lustre de cristal austríaco da sala de jantar. Isso aqui, por exemplo. Cristal legítimo, 120 anos de idade. Deve valer uns 4, 5 mil reais. A gente pode vender e comprar para você uma luminária moderna, bem mais prática. Eles estavam falando sério. Iam esvaziar minha casa, arrancar cada lembrança, cada pedaço de história que eu tinha construído. Amanhã vem uma equipe de avaliadores. Davi já estava a caminho da porta, como se o assunto estivesse encerrado. Eles vão catalogar tudo que tem valor. Não se preocupe, mãe. A gente não vai tirar suas coisas pessoais. Roupa, fotos, essas coisas você pode ficar. Que generosidade. Bruna me deu um beijinho no ar, aquele gesto vazio que mulheres fazem quando querem parecer carinhosas sem realmente tocar na outra pessoa. Pensa com carinho nos apartamentos, tá, sogra? A gente só quer o melhor para a senhora. E saíram. Assim, deixando papéis espalhados sobre minha mesa, cheiro de perfume caro impregnado no ar e um buraco negro onde deveria existir meu coração de mãe. Fiquei ali, sentada no silêncio pesado que se instala depois de uma tempestade. Olhei para o aparador da avó Matilde, para o lustre que minha mãe havia comprado quando se casou, para as cortinas de linho que eu mesma havia costurado à mão 30 anos atrás. 42 anos naquela casa. Cada canto tinha uma história. Cada objeto era uma âncora de memória. E meu filho queria liquidar tudo como se fosse estoque vencido de loja. Foi quando a campainha tocou de novo. Levantei devagar, as pernas bambas, esperando que fossem eles voltando para arrancar mais algum pedaço da minha dignidade. Mas quando abri a porta, encontrei Dona Miriam, minha vizinha, com uma travessa de bolo de fubá ainda quente nas mãos. Vi aqueles dois saindo daqui com cara de urubu em carniça. Ela entrou sem cerimônia, depositou o bolo na mesa da cozinha e me encarou com aqueles olhos perspicazes de quem viveu muito e aprendeu a ler pessoas. Conta tudo, Teresa. E não me poupe dos detalhes. E eu contei. Pela primeira vez desde que Augusto morreu, abri a boca e deixei tudo sair. As humilhações, os 15 mil reais, o plano de me enfiar num apartamento minúsculo enquanto vendiam minha vida por atacado. Miriam me ouviu em silêncio, cortando fatias generosas de bolo que nenhuma de nós tocou. Quando terminei, ela tirou os óculos, limpou as lentes com a bainha da blusa e disse a frase que mudaria tudo. Teresa, eu fui advogada durante 40 anos antes de me aposentar. E o que seu filho está fazendo cheira a coação. Você assinou alguma procuração? Algum papel que eles te deram? Não, ainda não. Ótimo, não assine nada. E me dá o telefone desse Dr. Tavares agora. Miriam pegou meu celular e discou. Falou com a secretária, identificou-se com aquela autoridade de quem está acostumada a ser levada a sério. Agendou uma reunião para o dia seguinte, só eu e o advogado. Tem coisa errada nessa história, Teresa. Ela me entregou o telefone de volta. Homem como seu Augusto não deixa a mulher na mão desse jeito, não depois de 42 anos. Alguma coisa não foi dita naquela leitura de testamento. E foi então que a primeira fagulha de esperança acendeu no escuro. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto Davi imaginava. Talvez houvesse ainda uma carta na manga que ninguém tinha virado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama de casal que parecia grande demais sem Augusto ao lado, olhando para o teto onde uma mancha de umidade formava o desenho de um pássaro com as asas abertas. Augusto sempre dizia que ia mandar consertar. Nunca mandou. As memórias vieram em ondas, daquelas que você não consegue controlar. 42 anos se derramando sobre mim como chuva gelada de madrugada. Conheci Augusto em 1983, num baile de formatura da faculdade. Eu tinha 25 anos e estava no 3º ano de arquitetura, a primeira da família a chegar ao ensino superior. Minha mãe lavava roupa para fora para pagar minha mensalidade. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 12 anos, deixando apenas dívidas e uma aliança de ouro que minha mãe nunca tirou do dedo. Augusto estava começando no ramo imobiliário. Tinha um Fusca azul enferrujado, 3 ternos remendados e uma ambição que não cabia dentro do peito.
Ele me olhou através da pista de dança lotada e disse a frase mais ousada que já ouvi na vida. Você vai se casar comigo. Ainda não sabe, mas vai. E eu casei. 6 meses depois, numa cerimônia simples na Igreja do Rosário, com bolo de um andar só e vestido emprestado da prima. Minha mãe chorou de alegria. Você conseguiu, filha. Pegou um homem trabalhador. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que eu tranquei a matrícula da faculdade 2 semanas antes do casamento. Augusto tinha conseguido um terreno em sociedade com outro sócio e ia construir seu primeiro prédio. Precisava de ajuda com a papelada, com os cálculos, com os projetos arquitetônicos básicos. É só até o empreendimento sair do papel, Teresa. Depois você volta para o seu curso. Nunca voltei. 3 meses depois do casamento, descobri que estava grávida de Davi. Augusto abriu uma garrafa de vinho barato e brindou ao homem da casa. Nem passou pela cabeça dele que podia ser uma menina. E não foi. Veio Davi, 7 quilos e 500 gramas de menino vermelho e berrante, que chorava todas as noites como se estivesse com raiva de ter nascido. O primeiro empreendimento de Augusto foi um fracasso. O sócio sumiu com o dinheiro, deixando só dívidas e um processo trabalhista. Lembro de estar com Davi no colo, 3 meses de idade, amamentando enquanto via meu marido chorar sentado no chão da sala vazia. Tínhamos vendido os móveis para pagar advogado. Eu fracassei, Teresa. Sou um fracassado. Poderia ter concordado. Poderia ter voltado para a casa da minha mãe, pedido ajuda, retomado os estudos. Mas olhei para aquele homem quebrado no chão e tomei a decisão que definiria os próximos 40 anos da minha vida. Levanta. Você não fracassou. Você tropeçou. Agora levanta e tenta de novo. E ele levantou. Com meu apoio, com meu dinheiro guardado secretamente, com as joias da minha avó que vendi sem contar para ninguém. Conseguimos pagar as dívidas mais urgentes. Augusto começou de novo, dessa vez sozinho. Pequenos terrenos, casas populares, lucro apertado. Eu cuidava de Davi, da casa, das contas, dos impostos. Fazia as planilhas à mão, conferia cada nota fiscal, negociava prazo com fornecedores, usando aquela voz doce que desarma homens acostumados a gritar. Quando Davi começou a ir para a escola, comecei a trabalhar de verdade. Acordava às 5 da manhã para adiantar as refeições, levava o menino para a aula às 7, passava o dia no escritório improvisado que montamos no quarto de hóspedes, buscava Davi às 5 da tarde, preparava jantar, ajudava com lição de casa, colocava para dormir. E quando finalmente me deitava, Augusto chegava cheirando a cerveja e cansaço, querendo conversar sobre projetos. Dormi bem umas 10 vezes naqueles primeiros 10 anos. A primeira grande virada veio em 1995. Augusto conseguiu financiamento para construir um prédio de 8 andares. Seria o maior empreendimento até então. Mas no meio da obra, a construtora contratada faliu. Metade do prédio pronto, metade dos compradores querendo desistir, banco ameaçando executar a dívida. Lembro de estar sentada naquela mesma mesa da cozinha, Davi com 12 anos jogando videogame no quarto, quando Augusto disse: "Acabou, Teresa, vou ter que declarar falência." Eu tinha 37 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, mãos ressecadas de tanto lavar louça e passar roupa. Nenhum diploma, nenhuma carreira, nenhum dinheiro meu. Apenas uma aliança no dedo e um filho que estava começando a me olhar com o mesmo desprezo que via nos olhos do pai. Mas eu não deixei Augusto desistir. Liguei para cada um dos compradores. 32 ligações. Expliquei a situação, prometi que íamos terminar, pedi apenas mais 6 meses de prazo. 28 aceitaram. 4 desistiram, mas conseguimos novos compradores. Fui ao banco, sozinha. Usei a casa como garantia sem contar para Augusto. Consegui extensão do prazo e um empréstimo adicional. Aquele prédio foi entregue. Com atraso, com aperto, com noites em claro, mas foi entregue. E o lucro, R$300 mil na época, uma fortuna, permitiu que Augusto finalmente decolasse. Ele me agradeceu naquela noite. Levou-me para jantar num restaurante caro, segurou minha mão sobre a mesa e disse:
Você é a base de tudo, Teresa. Sem você, eu não sou nada. Acreditei. Como uma idiota apaixonada, acreditei. Mas Davi estava ouvindo. Tinha 12 anos e ouviu o pai dizer aquilo. E sabe o que ele comentou no caminho de volta para casa? Papai exagerou, né, mãe? Você só fica em casa. Quem trabalha de verdade é ele. Augusto riu, bagunçou o cabelo do menino e disse: Seu moleque esperto. Não me defendeu, não corrigiu, apenas riu. E foi ali, naquele carro voltando do restaurante, que entendi. Por mais que eu fizesse, por mais que me doasse, eu sempre seria invisível. A mulher da retaguarda. A que segura, mas não brilha. Os anos seguintes foram uma escalada. Augusto construiu mais prédios, comprou terrenos, abriu incorporadora. O dinheiro começou a entrar. E quanto mais entrava, menos ele estava em casa. Reuniões, jantares de negócios, viagens para convenções. Eu ficava, cuidando de Davi, que crescia cada vez mais arrogante. Cuidando da casa, que ficava cada vez maior e mais vazia. Cuidando de uma solidão que nenhum móvel caro conseguia preencher. Quando Davi fez 18 anos, anunciou que ia fazer administração. Augusto comemorou, já planejando o filho assumindo os negócios. Quando eu sugeri que ele fizesse arquitetura, meu sonho não realizado, Davi me olhou com piedade. Arquitetura é coisa de mulher, mãe. Homem faz administração. E Augusto concordou com um aceno de cabeça. Meu filho se formou. Entrou na empresa do pai. Conheceu Bruna numa festa de formatura. Ela era relações públicas, toda produzida, toda calculada. Casaram rápido. Augusto pagou a festa, 300 convidados, buffet de frutos do mar, lua de mel em Paris. Eu não fui consultada sobre nada. Apenas paguei as contas, organizei os fornecedores, escolhi as flores. Na festa, durante o discurso, Davi agradeceu ao pai por tudo que sou. Não mencionou meu nome. Foi naquela noite que entendi. Eu tinha criado um monstro. Ou melhor, tinha deixado Augusto criar um monstro enquanto eu alimentava a besta com meu silêncio. E agora, 42 anos depois, deitada naquela cama vazia, olhando para o pássaro de umidade no teto, me perguntei: quanto vale uma vida dedicada? 15 mil reais, segundo o testamento. Mas algo me dizia que Augusto, no final, tinha visto o erro. 3 meses antes de morrer, ele tinha visto quem o filho realmente era. E tinha feito algo a respeito. Só faltava descobrir o quê. A equipe de avaliadores chegou na terça-feira seguinte, exatamente às 9 da manhã. 3 homens de jaleco branco e pranchetas, acompanhados por Davi e Bruna, que entraram na minha casa como invasores educados. Eu estava tomando café na cozinha quando ouvi a chave girando na fechadura. Minha chave. Aquela que eu tinha dado ao Davi anos atrás para emergências. Ele nunca havia usado até agora. E agora usava sem nem tocar a campainha. Bom dia, mãe! A voz dele ecoou pelo corredor com aquela falsa alegria de vendedor de porta em porta. Trouxe os avaliadores que te falei. Não era uma visita, era uma invasão territorial. Levantei da mesa devagar, alisando o avental que usava desde os anos 90, xadrez azul desbotado com um remendo no bolso que eu mesma tinha feito. Caminhei até a sala e encontrei os 3 homens já medindo as paredes, fotografando os móveis, anotando números que eu não conseguia entender. Mogno maciço, entalhes manuais, estilo Luís XV. Um deles, o mais velho, de bigode grisalho, falava enquanto passava a mão na cristaleira que pertenceu à minha bisavó. Estado de conservação excelente. Mercado de antiguidades está pagando bem por peças assim. Bruna estava sentada no meu sofá, mexendo no celular, as pernas cruzadas como se fosse a dona da casa. Usava um conjunto de moletom de veludo, daqueles que custam mais que meu salário inteiro quando eu ainda trabalhava ajudando Augusto. Sogra, a senhora não se importa se eu pegar um suco na geladeira, né? Ela nem esperou resposta. Levantou e foi direto para a cozinha, abrindo armários, vasculhando como se procurasse algo além de suco. Davi me puxou para o canto da sala,
longe dos avaliadores. Mãe, fica tranquila, eles só vão catalogar, a gente não vai tirar nada hoje. O tom era condescendente, daqueles que você usa com criança teimosa. Mas preciso que você entenda, papai deixou o patrimônio para mim. Esses móveis, essas coisas antigas, fazem parte do patrimônio. Esses móveis eram da minha família. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O aparador era da avó Matilde, a cristaleira da bisavó Clara, o lustre. E o papai pagou a reforma dessa casa quando vocês se casaram. Davi me interrompeu. Tecnicamente, tudo que está aqui foi adquirido durante o casamento, o que significa comunhão de bens. E como ele era o provedor, deixou a frase no ar, como se o resto fosse óbvio demais para explicar. Provedor. Essa palavra de novo. Como se 42 anos segurando as pontas não contasse como provisão. O avaliador do bigode se aproximou, segurando o aparador de jacarandá com reverência quase religiosa. Dona, essa peça aqui é rara. Jacarandá da Bahia, provavelmente década de 1940. Entalhes originais, puxadores de bronze. Está cotado em pelo menos R$ 8.000 em leilões especializados. R$ 8.000. Vó Matilde tinha recebido aquele aparador como presente de casamento. Minha mãe guardava ali as toalhas de linho bordadas à mão. Eu guardava as fotografias da família em uma gaveta secreta que só eu conhecia. Maravilha! Davi bateu palmas, esfregando as mãos como quem fecha um bom negócio. Anota aí, esse vai para o leilão da Sotheby's. Sotheby's. Meu avô, que era carpinteiro e morreu sem saber ler, teria o móvel que construiu com as próprias mãos vendido numa casa de leilões internacional. E esse lustre? Outro avaliador apontava para o lustre de cristal austríaco da sala de jantar. Cristal Swarovski autêntico, 120 anos de fabricação. 15 pingentes originais. Valor estimado entre R$ 6 e R$ 10.000, dependendo do comprador. Minha mãe tinha economizado durante 3 anos para comprar aquele lustre. Era o sonho dela ter algo fino na casa. Ela morreu sem nunca ter jantado embaixo dele. Faleceu 2 meses antes da instalação. Eu acendia aquele lustre todo domingo e fingia que ela estava ali, sentada na ponta da mesa, sorrindo orgulhosa. Esse também vai. Bruna apareceu com um copo de suco de laranja, dando sua opinião como se fosse dela o direito. A gente compra uma luminária moderna para você, sogra. LED, econômica, muito mais prática. Prática, eficiente, moderna. Palavras que apagam história. Os avaliadores continuaram pela casa como formigas catalogando uma colônia. Fotografaram a cômoda do quarto, pinho de riga que meu pai tinha dado de presente de casamento para minha mãe. Mediram o espelho veneziano do corredor, herança de uma tia que nunca conheci, mas cuja história minha mãe contava toda vez que passávamos por ele. Avaliaram até o relógio de parede da cozinha, aquele de pêndulo que marcava as horas com um som metálico que me acalmava nas noites de insônia. Tudo isso junto deve dar uns 50, 60 mil reais fácil. O avaliador-chefe anunciou depois de 2 horas de inventário. Tem mercado garantido. Pessoas pagam muito bem por memória afetiva dos outros. Memória afetiva dos outros, como se a minha não valesse nada. Davi assinou os papéis da avaliação com caneta Montblanc, outra novidade comprada com dinheiro do pai morto. Guardou as cópias na pasta executiva e se virou para mim com um sorriso que devia parecer reconfortante, mas só pareceu predatório. Mãe, na semana que vem vou mandar um caminhão buscar as peças. Vou deixar os móveis básicos para você: cama, sofá, mesa, o essencial. Ele tocou meu ombro e precisei de todo o autocontrole do mundo para não me afastar. E com o dinheiro da venda, vou depositar R$ 1.000 por mês na sua conta, além dos 15 mil que o papai deixou. Vai ver que vai sobrar até R$ 1.000 por mês. Ele ia vender 60 mil reais em memórias e me dar R$ 1.000 mensais como esmola. E tem mais uma coisa. Bruna se aproximou, segurando um porta-retratos de prata que ficava na estante. Era a foto do meu casamento.
Eu e Augusto jovens, sorrindo, cheios de futuro pela frente. Isso aqui é prata de lei, né, sogra? Deve valer uns 1.500. Ela começou a tirar a foto da moldura. Alguma coisa dentro de mim quebrou. Não. Minha voz saiu baixa, mas firme como concreto armado. Bruna parou, a foto ainda na mão, me olhando com surpresa. Como se não esperasse que um móvel falasse. Como assim não, mãe? Davi franziu a testa. Não vão levar isso. Arranquei o porta-retratos da mão de Bruna com um movimento rápido que surpreendeu até a mim mesma. Nem o aparador da avó Matilde, nem o lustre da minha mãe, nem nada que tenha a história da minha família. Mãe, você está sendo irracional. Irracional! Minha voz subiu pela primeira vez em 42 anos de casamento e 20 anos de viuvez antecipada. Irracional é vocês dois entrarem na minha casa sem permissão. Irracional é inventarem que têm direito sobre coisas que são minhas por herança de sangue, não de papel carimbado. O silêncio que se instalou foi pesado como chumbo derretido. Os avaliadores trocaram olhares desconfortáveis. Um deles começou a guardar a prancheta, sinalizando que queria sair dali o mais rápido possível. Davi deu um passo à frente, o maxilar travado, olhos estreitos. Reconheci aquela expressão. Era a mesma que Augusto fazia quando contrariado. A mesma que precedia os gritos, os murros na mesa, as portas batidas. A senhora vai me obedecer. Ele falou devagar, cada palavra pesando 1 tonelada. Porque eu sou o dono dessa herança. E se a senhora não colaborar, eu tenho advogados muito bons que vão provar na justiça que esses móveis fazem parte do inventário do papai. Então prove. Ouvi minha própria voz, mas parecia vir de outra pessoa. Uma pessoa cansada de ser pisada. Vai na justiça, traz seus advogados, mas enquanto isso, nada sai dessa casa sem a minha autorização. E eu não autorizo. Bruna bufou, revirando os olhos. Davi, vamos embora. Deixa sua mãe com esse apego doentio às coisas velhas dela. A gente resolve isso com o Dr. Tavares. Eles saíram batendo a porta. Os avaliadores os seguiram rapidamente, aliviados por escapar do campo de batalha. Fiquei sozinha na sala, ainda segurando o porta-retratos de prata, tremendo da cabeça aos pés. Não de medo, de raiva. 42 anos engolindo sapos, aceitando migalhas, sendo a mulher exemplar que nunca reclamava. Mas tinha um limite, e eles tinham acabado de cruzar. Naquela mesma tarde, Dona Miriam apareceu na minha porta com uma garrafa térmica de café e aquela determinação de quem não aceita não como resposta. Ela tinha 70 anos, cabelos brancos cortados curtos, óculos de armação vermelha e uma postura ereta que desafiava a gravidade e o tempo. Vi o circo que armaram aqui hoje cedo. Ela entrou sem cerimônia, foi direto para a cozinha e serviu 2 xícaras de café. 3 homens de jaleco, seu filho saindo com cara de quem mordeu ferro. Conta. E eu contei. Tudo. Os avaliadores, os móveis, a humilhação de ver minha própria história sendo precificada como mercadoria de brechó. Miriam me ouviu em silêncio absoluto, apenas assentindo com a cabeça nos momentos certos, os olhos atentos por trás das lentes grossas. Quando terminei, ela tirou os óculos, limpou com a bainha da blusa. Um hábito que eu já conhecia, significava que ela estava processando informações importantes, e me encarou com seriedade. Teresa, tem algo muito errado nessa história toda. Muito errado. Ela tamboreou os dedos na mesa pensativa. Fui advogada especializada em direito de família durante 40 anos. Vi de tudo. Maridos escondendo patrimônio, filhos forjando testamentos, cônjuges sendo manipulados. Mas isso aqui... Ela apontou para mim. Isso aqui tem cheiro de coação e abuso financeiro. Mas o testamento foi lido pelo Dr. Tavares. É legítimo. Foi lido. Não disse que foi lido por completo. Miriam se levantou. Começou a andar pela cozinha, como fazia nos tribunais quando estava montando uma linha de raciocínio. Me diz uma coisa, seu marido era homem de deixar a mulher de 42 anos de casamento na mão desse jeito? Pensei.
Augusto era muitas coisas. Ausente, workaholic, às vezes insensível. Mas injusto? Completamente injusto? Não. Ele sabia quanto eu tinha sacrificado. Tinha dito aquilo no jantar depois que salvei o empreendimento. Você é a base de tudo. Não, respondi, a voz saindo mais firme. Não era. Então por que deixaria só 15 mil reais para você? Miriam bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tilintarem. Não faz sentido, a não ser que... A não ser que o quê? A não ser que exista algo mais naquele testamento. Uma cláusula condicional, uma segunda página, um adendo que o Dr. Tavares não leu na frente do seu filho. Meu coração disparou. A frase que o advogado tinha dito no corredor voltou à minha mente como um relâmpago. Não assine nada sem falar comigo antes. Nada. Ele disse que não era para eu assinar nada. Murmurei, mais para mim mesma que para Miriam. Quem disse? O Dr. Tavares, depois da leitura do testamento. Ele me puxou no corredor e disse para não assinar nada sem conversar com ele primeiro. Miriam bateu palmas uma vez, alto, como quem acabou de resolver um enigma. Pronto, sabia! Ela pegou minha mão com aquela força surpreendente de quem passou a vida fechando contratos e desmascarando mentiras. Teresa, aquele homem sabe de algo que você não sabe, e seu filho também não. Por isso a insistência em te fazer assinar papéis, vender a casa, te colocar num apartamento. Eles querem te neutralizar antes que você descubra. Descubra o quê? Isso a gente só vai saber conversando com o Dr. Tavares. Agora. Miriam já estava pegando o telefone. Tentei protestar, dizer que era tarde, que podíamos esperar até amanhã, mas Miriam não era mulher de esperar quando fareava injustiça. Ela ligou para o escritório, identificou-se como Doutora Miriam Fonseca, advogada de Dona Teresa Guimarães. Uma meia-verdade que ela transformou em fato consumado, e exigiu uma reunião urgente. 20 minutos depois, estávamos no carro dela, um Corolla 2010 impecavelmente conservado, a caminho do centro da cidade. O escritório do Dr. Tavares estava vazio àquela hora, quase 6 da tarde. A recepcionista já tinha ido embora, mas ele nos esperava pessoalmente na porta, o paletó jogado sobre o ombro, a gravata afrouxada, ar de quem tinha passado o dia inteiro em audiências desgastantes. Dona Teresa. Ele apertou minha mão com as 2 mãos dele, um gesto que transmitia urgência e preocupação. Estava esperando que a senhora aparecesse. Entre, por favor, doutora. Ele cumprimentou Miriam com o respeito de quem reconhece uma colega de profissão. Nos levou para a sala de reuniões, fechou a porta com cuidado e, antes de sentar, verificou se as janelas estavam bem fechadas, como se estivesse prestes a revelar um segredo de Estado. Dona Teresa, vou ser direto porque não temos tempo a perder. Dr. Tavares abriu uma gaveta trancada, de onde tirou uma pasta lacrada com selo de cartório. Seu marido me procurou 3 meses antes de falecer. Ele descobriu algo sobre seu filho. Algo grave. Senti o ar fugir dos pulmões. O que ele descobriu? Dr. Tavares abriu a pasta com movimentos precisos. Dentro havia documentos, extratos bancários, cópias de contratos e, meu Deus, fotografias. Davi estava desviando dinheiro da empresa há pelo menos 5 anos. Ele espalhou os documentos sobre a mesa como um delegado apresentando provas de um crime. Contratos falsos com fornecedores fantasmas, notas fiscais adulteradas, transferências para contas laranjas. Sozinho, ele desviou aproximadamente 8 milhões de reais. 8 milhões. Miriam pegou um dos extratos, passou o dedo pela linha de números, assoviou baixo. Isso aqui é crime. Apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro. Exatamente. Dr. Tavares tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Augusto ficou destroçado quando descobriu. Contratou um auditor independente, confirmou tudo. Pensou em denunciar a polícia, mas não conseguia. Era o filho dele, o único filho. Então o que ele fez? Minha voz saiu trêmula. Ele mudou o testamento. Dr. Tavares tirou um envelope lacrado da pasta. Meu nome estava escrito na frente com a letra trêmula de Augusto.
aquela letra que tinha piorado nos últimos meses de vida. Mas não um testamento simples, ele criou uma cláusula condicional. Inteligente. Muito inteligente. Miriam se inclinou para a frente, farejando a estratégia jurídica. Que tipo de cláusula? Uma cláusula de comportamento. Dr. Tavares abriu o envelope, revelando 2 páginas datilografadas. Na primeira leitura, eu li apenas a primeira página, aquela que deixava 15 mil para Dona Teresa e o restante para Davi. Mas existe uma segunda página, uma página que só pode ser lida se determinadas condições forem atendidas. Que condições? Perguntei, mal conseguindo respirar. A cláusula diz o seguinte: se meu filho Davi Augusto Guimarães demonstrar, no prazo de 30 dias corridos após minha morte, comportamento indigno, desrespeitoso ou abusivo com sua mãe, Teresa Aparecida dos Santos Guimarães, conforme testemunho documentado do executor testamentário, toda a herança será revertida integralmente para ela, cabendo ao filho apenas a quantia simbólica de 15 mil reais, a mesma que inicialmente destinei à mãe. O silêncio que caiu sobre aquela sala foi tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Augusto? Fez isso? Mal consegui formar as palavras. Fez. E me nomeou executor testamentário com poderes para documentar o comportamento de Davi durante esse período de 30 dias. Câmeras, gravações, testemunhas, tudo é válido. Dr. Tavares deslizou um pequeno dispositivo pela mesa. Um gravador digital. Eu tenho registrado cada interação. A leitura do testamento onde ele riu da senhora. A reunião de hoje com os avaliadores que invadiram sua casa. Miriam pegou o gravador, seus olhos brilhando com aquela satisfação de advogada que acabou de encontrar a prova definitiva. Quantos dias já se passaram? 23. Dr. Tavares olhou para mim com intensidade. Faltam 7 dias, Dona Teresa. 7 dias para documentar o caráter do seu filho. E pelo que vi até agora... Ele juntou os documentos, fechou a pasta com um gesto definitivo. Acho que já temos material mais que suficiente. Olhei para aquela pasta. Dentro dela estava a redenção. A prova de que eu não era invisível, de que meu sacrifício não tinha sido em vão, de que Augusto, no final, tinha visto a verdade. Mas também estava ali a sentença do meu filho. E por mais que ele merecesse, por mais que tivesse me humilhado e desrespeitado, ainda era meu filho. E isso doía mais do que qualquer herança poderia curar. Miriam preparou chá de camomila quando voltamos para casa. Dizia que era para acalmar os nervos, mas acho que era mais para ter algo concreto para fazer enquanto eu processava a bomba que tinha acabado de explodir na minha vida. Sentei na mesma cadeira da cozinha onde havia tomado café 1000 manhãs seguidas, onde tinha ajudado Davi com lição de casa, onde tinha chorado escondida quando Augusto esquecia meu aniversário. E agora descobria que no final ele tinha tentado consertar tudo, ou destruir tudo dependendo do ângulo. Você precisa entender uma coisa, Teresa. Miriam colocou a xícara quente entre minhas mãos. Augusto não fez isso por crueldade. Ele fez por justiça. E mais importante, ele te deu o poder de escolha. Que escolha? Minha voz saiu embargada. Deixar meu filho na miséria? 15 mil reais não é miséria. É uma lição. Ela puxou a cadeira para perto da minha, segurou meu rosto com as 2 mãos, obrigando-me a encará-la. Escuta bem o que vou te dizer, porque isso é importante. Você não está destruindo seu filho. Ele se destruiu sozinho quando escolheu roubar o pai, humilhar a mãe e achar que sairia impune. Mas ele é meu filho. E você é mãe dele, não capacho. A voz de Miriam era firme, mas carinhosa. Ser mãe não é aceitar abuso. Ser mãe não é permitir que seu filho se transforme num monstro sem consequências. Às vezes, a maior prova de amor é deixar alguém cair para que aprenda a levantar sozinho. Bebi o chá em silêncio, sentindo o líquido quente descer e aquecer o vazio gelado que tinha se instalado no meu peito. Miriam tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas saber não tornava a decisão menos dolorosa.
Dr. Tavares disse que faltam 7 dias. Falei, mas para mim mesma. 7 dias até a cláusula ser acionada. O que acontece se eles descobrirem? Eles não vão descobrir. Miriam cruzou os braços, o modo estrategista dela acionado. Você vai agir normalmente. Se Davi ligar, atende. Se aparecer aqui, recebe. Deixa ele continuar se enforcando na própria corda. Não sei se consigo fingir. Não precisa fingir. Apenas seja você, a mulher que sobreviveu a 42 anos de invisibilidade sem perder a dignidade. Miriam apertou minha mão. E se em algum momento você fraquejar, me liga. Não importa a hora. Ela dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Disse que era porque estava tarde demais para dirigir, mas eu sabia que era para me fazer companhia, para garantir que eu não desmoronaria sozinha com o peso daquela verdade. Os próximos dias foram os mais estranhos da minha vida. Davi ligou 2 vezes. Uma para dizer que tinha resolvido a questão dos móveis com o advogado e que eu não precisava me preocupar. Outra para avisar que tinha encontrado um apartamento perfeito para mim num condomínio para idosos. Tem salão de jogos, mãe, e aulas de crochê. Você vai adorar crochê. Como se eu fosse uma velhinha senil que só serve para passar o tempo tricotando. Engoli a raiva, agradeci educadamente e desliguei. Miriam, que estava ao meu lado, fez anotações num caderninho. Dia 25, filho tenta coagir mãe a aceitar apartamento não desejado. Na quinta-feira, Bruna apareceu sem avisar. Trazia panfletos de asilos, residências assistidas de luxo, e um sorriso tão falso quanto suas unhas de gel. Sogra, olha só que lindo! Tem piscina aquecida, enfermeiras 24 horas, sala de TV a cabo. Ela espalhava os folhetos sobre a mesa como quem apresenta opções de resort. E o melhor, Davi já pagou a primeira mensalidade. A senhora pode se mudar semana que vem. Eu não vou para lugar nenhum, Bruna. Mantive a voz calma, mas firme. Ela piscou, confusa, como se não processasse a possibilidade de receber um não. Mas, sogra, a gente já fechou. Vai perder o dinheiro da matrícula se a senhora não for. Então perde. Voltei a lavar a louça, dando-lhe as costas deliberadamente. Eu não pedi, não autorizei e não vou. Senti a raiva dela irradiar pelas costas. Ela ficou ali parada por alguns segundos, respirando pesado, antes de recolher os panfletos com movimentos bruscos. A senhora é uma ingrata. Davi só quer o melhor para a senhora, e a senhora fica com essa teimosia ridícula. A voz dela subiu uma oitava. Mas tudo bem. Quando a senhora cair sozinha nessa casa velha e ficar dias no chão sem ninguém para ajudar, não venha chorar. Bateu a porta com tanta força que o relógio de parede parou por alguns segundos antes de voltar a funcionar. Miriam, que tinha ouvido tudo do quarto, apareceu com o celular na mão. Gravei. Ameaça velada, coação psicológica, tentativa de abandono de incapaz. Ela sorriu com satisfação sombria. Dr. Tavares vai adorar isso. No sábado, faltando 3 dias para o prazo terminar, Davi apareceu com papéis. Muitos papéis. Eram procurações, autorizações, transferências patrimoniais. Tudo disfarçado em linguagem jurídica complicada que uma pessoa comum não entenderia. Mãe, preciso que assine isso aqui. É só burocracia do inventário. Ele colocou os documentos na minha frente, oferecendo uma caneta cara. O Dr. Tavares mandou. Coisa de cartório, sabe como é. Peguei os papéis. Li devagar, cada linha, cada parágrafo. E ali, escondido na página 3, sob o título inocente Seção de Direitos Sucessórios, estava a armadilha. Eu estaria abrindo mão de qualquer reivindicação futura sobre a herança de Augusto. Dr. Tavares mandou isso? Olhei nos olhos de Davi. Mandou. Conversei com ele ontem. Mentira. Dr. Tavares tinha me ligado ontem à noite para dizer que Davi tinha tentado marcar reunião, mas ele tinha inventado uma desculpa de estar viajando. Vou ler com calma e depois assino. Guardei os papéis. Mãe, é urgente. Precisa ser hoje para protocolar na segunda-feira.
Então vai ter que esperar até segunda. Fechei a pasta, cruzei os braços. Não assino nada sem ler direito. Vi a mandíbula dele travar, as narinas dilatarem. Os olhos escurecerem daquele jeito que Augusto ficava quando contrariado. A senhora está me desafiando. A voz saiu baixa, perigosa. Estou exercendo meu direito de ler o que assino. Sabe qual é o problema da senhora? Davi se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. A senhora nunca soube o seu lugar. Sempre achou que tinha direito à opinião, à decisão, à voz. Mas a verdade é que a senhora sempre foi só isso. A mulher do Augusto. E agora que ele morreu, a senhora não é mais nada. Cada palavra foi uma bofetada certeira. Nada. Ele repetiu, saboreando a crueldade. A senhora acha que construiu alguma coisa? Que ajudou em alguma coisa? A senhora era a empregada de luxo, mãe. A que cozinhava, lavava e ficava quieta enquanto homens de verdade faziam o dinheiro entrar. Fiquei imóvel. Nem Miriam, que tinha descido ao ouvir a discussão, ousou interferir. Então vou falar de um jeito que até a senhora entenda. Ou assina esses papéis, ou eu te processo por obstrução de inventário. E acredita, eu tenho advogados muito, muito bons. Advogados que vão provar que a senhora não tem capacidade mental para administrar bens. Vão te internar à força se for preciso. Ele se inclinou para perto do meu rosto. A senhora vai acabar seus dias babando num asilo de 5ª categoria, tomando remédio controlado e assistindo novelinha. É isso que quer? O silêncio que se seguiu foi cortante como vidro quebrado. Então, pela primeira vez em 67 anos, eu sorri diante de uma ameaça. Sorri porque sabia o que ele não sabia. Sorri porque faltavam apenas 3 dias. Sorri porque cada palavra daquele discurso estava sendo gravada pelo dispositivo que Dr. Tavares tinha instalado discretamente na luminária da sala. Sabe, Davi... Minha voz saiu calma, quase suave. Você está absolutamente certo. Eu nunca soube meu lugar. Porque meu lugar nunca foi embaixo dos pés de ninguém. Peguei os papéis e rasguei. Devagar. Um por um. Agora sai da minha casa. E só volta quando aprender que respeito não se herda, se conquista. Davi saiu da minha casa naquele sábado com um ódio tão palpável que eu podia sentir o gosto amargo dele no ar. Ele não bateu a porta dessa vez. Apenas saiu em silêncio, e esse silêncio era muito mais assustador que qualquer grito. Bruna o esperava no carro, olhando o celular. Vi pela janela quando ele entrou, bateu o volante 2 vezes e arrancou em velocidade, os pneus cantando no asfalto. Ela olhou para trás, para minha casa, e mesmo de longe eu consegui ver o sorriso. Não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de quem está planejando algo. Eles vão voltar. Miriam estava ao meu lado, observando o carro desaparecer na esquina. E vão voltar com tudo. Eu sei. Faltam 3 dias, Teresa. 3 dias até o prazo da cláusula acabar. Você aguenta? Olhei para aquela mulher que mal conhecia 2 semanas atrás e que agora era minha única aliada real nessa guerra silenciosa. Miriam tinha acendido uma luz num corredor que eu achava que terminava em escuridão completa. Vou aguentar. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia, porque não tenho escolha. Mas, na verdade, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha escolha. E estava escolhendo não me curvar. Naquela noite, doutor. Tavares apareceu discretamente pela porta dos fundos. Trazia um notebook e um semblante sério que fazia jus a quem carrega provas de um crime familiar. Dona Teresa, preciso que veja isso. Ele abriu o computador na mesa da cozinha, ajustou os óculos e apertou play. A tela mostrava a sala da minha casa. Ângulo discreto, captado pela câmera escondida na luminária. E ali estava Davi, em alta definição, dizendo cada palavra venenosa que tinha cuspido horas atrás. A senhora era a empregada de luxo, mãe, a que cozinhava, lavava e ficava quieta enquanto homens de verdade faziam o dinheiro entrar. Ouvir pela segunda vez não doeu menos, mas dessa vez havia uma camada de distanciamento.
como se eu estivesse assistindo à história de outra pessoa. Uma mulher que tinha sido humilhada por tempo demais. Tenho também as gravações da leitura do testamento, da reunião com os avaliadores, da visita da Bruna com os panfletos de asilo. Doutor. Tavares passou os dedos pelo trackpad, mostrando pasta após pasta de arquivos de áudio e vídeo. 27 dias de documentação. 27 dias de seu filho provando exatamente o tipo de caráter que seu marido temia que ele tivesse. Augusto sabia. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação dolorosa. Ele sabia como Davi era de verdade. Sabia. Dr. Tavares fechou o notebook com cuidado, como quem fecha um caixão. Os desvios de dinheiro foram a gota d'água, mas Augusto já vinha observando o comportamento do filho há anos. A arrogância, o desprezo, a falta de empatia. Ele me disse algo que nunca vou esquecer. Tavares, eu criei um monstro. E agora preciso garantir que esse monstro não destrua a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. As lágrimas vieram sem pedir licença. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de validação. De finalmente ser vista por alguém que importava. Miriam me abraçou pelo ombro, apertou forte. Faltam 3 dias. Dr. Tavares guardou o notebook na pasta. Na segunda-feira, 30 dias terão se passado desde o falecimento de Augusto. Eu convoquei uma nova reunião no escritório para a leitura complementar do testamento. Davi não sabe do que se trata, mas vai comparecer. Mandei a convocação oficial via cartório, ele não tem escolha. E se ele desconfiar? Não vai. O advogado permitiu-se um sorriso discreto. Ele acha que essa reunião é para você finalmente assinar as renúncias de herança. Deixei implícito na convocação. Ele vai chegar confiante, vitorioso. E vai sair destruído. Miriam completou, sem um pingo de piedade na voz. No domingo, o dia antes da reunião final, a casa estava estranhamente silenciosa. Nem Davi, nem Bruna deram sinal de vida. Nenhuma ligação, nenhuma visita surpresa, nada. Era o silêncio antes da tempestade, e eu podia sentir a eletricidade no ar. Passei o dia organizando a casa. Não porque precisava, a casa estava impecável, mas porque precisava fazer algo com as mãos para não enlouquecer com a ansiedade. Polia o aparador da avó Matilde pela 3ª vez quando percebi que não estava apenas limpando madeira. Estava me despedindo, porque independente do que acontecesse amanhã, nada voltaria a ser como antes. Ou eu perderia meu filho definitivamente, ou ele aprenderia uma lição tão dura que talvez nunca me perdoasse por aplicá-la. Qual seria pior? À noite, Miriam insistiu que eu comesse alguma coisa. Preparou uma sopa de legumes, colocou na minha frente com aquela autoridade de quem não aceita discussão. Você precisa estar forte amanhã. Ela sentou do outro lado da mesa, os olhos cansados, mas determinados. Vai ser difícil, Teresa. Muito difícil. Ver seu filho desmoronar na frente dos seus olhos não é fácil, mesmo quando ele merece. Você acha que estou fazendo a coisa certa? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Miriam não respondeu imediatamente. Ela bebeu um gole de água, olhou pela janela da cozinha, onde a lua cheia iluminava o quintal, e finalmente me encarou com aquela sabedoria de quem já enfrentou muitas batalhas. A coisa certa raramente é a coisa fácil. Seu marido te deu uma escolha, mas também te deu uma responsabilidade. Ensinar seu filho que ações têm consequências. Que você não pode passar a vida inteira desrespeitando quem te ama e esperar sair impune. Ela estendeu a mão sobre a mesa, cobriu a minha. Você não está punindo seu filho, Teresa. Está salvando o que resta de humanidade nele, se houver alguma. Dormi pouco naquela noite. Fiquei deitada olhando para o teto, para aquela mancha de umidade em forma de pássaro que Augusto nunca consertou. E de repente entendi. Ele não tinha consertado de propósito. Aquele pássaro era um lembrete silencioso de que algumas coisas a gente não precisa consertar. Algumas coisas a gente precisa aprender a conviver ou a deixar para trás. Às 6 da manhã de segunda-feira, levantei, tomei banho e escolhi minha roupa com cuidado.
Nada de preto. Já tinha usado preto demais no velório. Escolhi um vestido azul marinho que tinha comprado anos atrás e nunca tinha tido coragem de usar. Augusto tinha dito que azul marinho era cor de mulher importante. Hoje, eu seria uma mulher importante. Miriam me levou até o escritório do Dr. Tavares. Nenhuma de nós falou durante o trajeto. Não havia nada a dizer que já não tivesse sido dito. Apenas segurei firme na alça da bolsa, respirando fundo a cada semáforo, preparando-me para o momento que definiria o resto da minha vida. O carro de Davi já estava no estacionamento quando chegamos. Um Mercedes preto, novinho em folha, que ele tinha comprado na semana anterior, pago com o dinheiro do pai morto. Ele estava parado na porta do prédio, conferindo o relógio, impaciente. Bruna, ao lado, mastigando chiclete, entediada. Quando me viram descendo do carro, Davi sorriu. Um sorriso largo, confiante, de quem acha que ganhou. Bom dia, mãe. Vejo que finalmente resolveu ser razoável. Não respondi. Apenas caminhei em direção à entrada, Miriam ao meu lado, como uma guarda-costas emocional. Dr. Tavares nos esperava no saguão, o rosto neutro, profissional. Bom dia a todos. Por favor, subam. Temos muito a conversar. No elevador, Davi assobiava baixinho. Bruna checava as unhas. E eu apenas contava os andares. 1, 2, 3. Cada andar era um passo mais perto da verdade. 4, 5, 6. Cada número no painel era uma batida do meu coração acelerado. 7, 8, 9, 10, 11 e, finalmente, 12. As portas se abriram para o corredor que levava ao escritório onde minha vida seria redefinida. Onde meu filho aprenderia que subestimar uma mulher silenciosa é o erro mais caro que um homem pode cometer. Onde justiça, finalmente, deixaria de ser apenas uma palavra bonita. A sala de reuniões estava exatamente como eu lembrava. Mesa de mogno envernizado, cadeiras de couro, janelas amplas mostrando a cidade lá embaixo, pequena, distante, alheia ao drama que estava prestes a se desenrolar ali dentro. Davi se jogou na cadeira com aquela postura de dono do mundo, as pernas abertas, o braço esticado sobre o encosto da cadeira ao lado. Bruna sentou-se ao lado dele, cruzou as pernas e começou a mexer no celular, como se aquilo fosse apenas mais uma reunião entediante da qual ela participava por obrigação. Miriam posicionou-se estrategicamente ao meu lado. Dr. Tavares foi até a porta, trancou com um clique discreto que fez Davi erguer uma sobrancelha, mas não comentar. Depois, voltou para sua cadeira, abriu aquela mesma pasta marrom desgastada e ajeitou os óculos com movimentos meticulosos. Bom, Davi bateu as mãos nas coxas, impaciente. Vamos logo com isso. Trouxe novos documentos para minha mãe assinar. Mais simples dessa vez, sem juridiquês complicado. Ele empurrou uma pasta pela mesa na minha direção. Dr. Tavares, o senhor pode confirmar que está tudo em ordem? Na verdade, senhor Davi, não vamos precisar desses documentos. Doutor. Tavares nem olhou para a pasta. A reunião de hoje tem outro propósito. Silêncio. Davi piscou, confuso. Bruna largou o celular. Como assim outro propósito? A voz dele tinha perdido um pouco da arrogância. Estamos aqui para a leitura complementar do testamento de seu pai. Dr. Tavares abriu a pasta, tirou o mesmo envelope que eu tinha visto dias atrás. Existe uma segunda página que não foi lida na primeira reunião. Por motivos legais e contratuais, ela só poderia ser revelada após decorridos 30 dias completos do falecimento. Vi a cor sumir do rosto de Davi. Não completamente, ainda não, mas o suficiente para que eu soubesse. Ele estava começando a entender que algo estava errado. Segunda página? Que história é essa? Ele se inclinou para a frente, tentando parecer apenas curioso, mas eu via a atenção em seus ombros. Papai não me falou de nenhuma segunda página. Porque ele não deveria. Doutor. Tavares respondeu com aquela calma profissional de quem já viu muitas tempestades.
Seu pai lavrou essa cláusula adicional 3 meses antes de falecer, com instruções expressas de que só fosse revelada após um período de observação. Observação de quê? Bruna tinha se inclinado para a frente também agora, as unhas postiças tamborilando nervosamente na mesa. Do comportamento do Sr. Davi em relação à mãe dele. A temperatura da sala caiu 10 graus. Davi deu uma risada curta, desconfortável. Comportamento? Que diabos isso significa? Dr. Tavares não respondeu. Apenas começou a ler, a voz firme e clara, sem emoção. Cláusula adicional ao testamento de Augusto Henrique Tavares Guimarães. Considerando que tenho razões para acreditar que meu filho pode não tratar sua mãe com o respeito e dignidade que ela merece após minha partida, estabeleço o seguinte. Caso seja comprovado, através de documentação idônea coletada pelo executor testamentário, que Davi Augusto Guimarães demonstrou comportamento indigno, desrespeitoso, coercitivo ou abusivo com Teresa, Aparecida dos Santos Guimarães, no prazo de 30 dias após meu falecimento, toda a herança por mim deixada será revertida integralmente para minha esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ao meu filho, nesse caso, caberá apenas a quantia simbólica de R$ 15.000, a mesma que inicialmente destinei à mãe, como lembrança de que respeito e dignidade não se herdam, conquistam-se. Davi levantou de um salto, a cadeira quase tombando para trás. Isso é ridículo! O grito ecoou pelas paredes. Isso não pode ser legal, não pode ser válido. É completamente legal. Miriam falou pela primeira vez, sua voz de advogada cortando o ar como lâmina afiada. Testamentos podem conter cláusulas condicionais, e essa foi redigida, lavrada e registrada em cartório com todas as formalidades necessárias. Comportamento indigno? Davi passou as mãos pelo cabelo, estava começando a suar. Quem define o que é comportamento indigno? Isso é subjetivo demais. Não quando há documentação. Dr. Tavares ligou o notebook que estava sobre a mesa. Conforme instruções deixadas por seu pai, fui nomeado executor testamentário com poderes para observar e documentar suas interações com Dona Teresa durante o período de 30 dias. Você me espionou? A voz de Davi subiu uma oitava. Documentei? Dr. Tavares corrigiu, apertando play. A primeira cena que apareceu na tela foi da leitura do testamento. Davi rindo, gargalhando dos R$ 15.000 deixados para mim. As palavras voltaram a ecoar pela sala, agora amplificadas pelos alto-falantes. 15.000? Isso não paga nem as unhas postiças da Bruna. Bruna afundou na cadeira, pálida. O vídeo continuou. A reunião com os avaliadores, Davi catalogando meus móveis como mercadoria. A visita de Bruna com os panfletos de asilo. E, finalmente, a cena de sábado. Davi me chamando de empregada de luxo, dizendo que eu não era nada, ameaçando me internar à força. Cada palavra, cada gesto, cada expressão de desprezo documentados em alta definição. Quando o vídeo terminou, Davi estava branco como papel. Bruna tinha a mão sobre a boca, os olhos arregalados. 27 dias de documentação. Dr. Tavares fechou o notebook. 27 dias de comportamento que caracterizam, segundo análise jurídica que solicitei a 3 especialistas independentes, abuso psicológico, coação, tentativa de apropriação indébita de bens e ameaça de cárcere privado. Eu estava bravo. As pessoas falam coisas quando estão bravas. Davi estava desesperado agora, as mãos tremendo. Isso não pode contar. Eu não sabia que estava sendo gravado. Exatamente. Miriam se levantou, aproximou-se da mesa com a postura de promotora que já tinha sido. Você não sabia. Então revelou quem realmente é quando acha que ninguém está olhando. E foi isso que seu pai queria descobrir. Não o filho que você fingia ser na frente dele, mas o homem que você se tornava quando achava que não havia consequências. Davi se virou para mim e, pela primeira vez em muito tempo, vi pânico real em seus olhos. Mãe, você não vai deixar isso acontecer, vai? Eu sou seu filho.
Eu estava só nervoso com a morte do papai, sabe como é? Não foi nada pessoal. Ele estava implorando agora, a voz falhando. Por favor, você não pode fazer isso comigo. Olhei para aquele homem de 40 anos, suando frio, desesperado, implorando. E não vi meu filho. Vi um estranho que tinha aprendido todas as lições erradas da vida. Você está certo, Davi. Eu não posso fazer isso com você. Minha voz saiu calma, serena. Você fez isso consigo mesmo. Não! Ele esmurrou a mesa. Eu vou processar. Vou derrubar esse testamento ridículo. Tenho direitos. Sou filho único. Pode tentar. Dr. Tavares juntou os documentos com tranquilidade irritante. Mas vai perder. E vai gastar os 15 mil reais que sobrarão em honorários advocatícios. Sua escolha. Bruna se levantou, puxando a bolsa. Davi, vamos embora. A gente resolve isso com outros advogados. Advogados de verdade. Ela lançou um olhar venenoso para Dr. Tavares. Mas Davi não se mexeu. Ele estava olhando para mim com uma expressão que oscilava entre ódio e descrença. Como se não conseguisse processar que a mulher invisível que ele tinha pisado a vida inteira tivesse acabado de virar o jogo. Quantos anos, mãe? A voz dele saiu rouca. Quantos anos você ficou esperando por isso? Planejando me destruir? Eu não planejei nada, Davi. Seu pai planejou. Eu só deixei você mostrar quem realmente era. Levantei, peguei minha bolsa. E se serve de consolo, espero que esses 15 mil reais te ensinem mais sobre dignidade do que 160 milhões jamais ensinariam. Caminhei em direção à porta. Miriam a destrancou, abriu para mim. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Davi continuava sentado, a cabeça entre as mãos. Bruna estava ao telefone, provavelmente já ligando para advogados, calculando se ainda havia algum jeito de salvar o dinheiro. E eu senti nada. Nem alegria pela vitória, nem tristeza pela perda. Apenas um vazio estranho onde deveria haver o amor de mãe. Talvez fosse isso que significava finalmente se libertar. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa emocional que eu não estava preparada para enfrentar. Davi tentou impugnar o testamento, como prometido. Contratou um escritório caro, daqueles com nome em inglês e recepção de hotel 5 estrelas. Mas Dr. Tavares tinha razão. Eles não tinham caso. A cláusula era sólida, documentação era irrefutável e 3 peritos independentes confirmaram que o comportamento registrado caracterizava abuso psicológico. O juiz, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado de quem já tinha visto muita ingratidão familiar, negou o recurso em primeira instância. Davi apelou. Perdeu de novo. Custou-lhe exatamente 14.700 reais em honorários advocatícios. Sobraram 300 reais dos 15 mil que o pai deixou. Bruna o abandonou na 2ª semana após a decisão judicial. Não houve carta de despedida, não houve drama. Ela simplesmente fez as malas enquanto ele estava no escritório do advogado. Levou as joias que ele tinha dado, o carro que estava no nome dela e desapareceu. Deixou um bilhete grudado na geladeira com 3 palavras. Foi divertido enquanto durou. Soube disso através de Dona Miriam, que soube através da fofoqueira do prédio onde Davi morava, que por acaso era prima de uma cliente dela. Redes de informação femininas são mais eficientes que qualquer serviço de inteligência. Não senti pena, nem alegria, apenas uma constatação fria. Ele tinha escolhido uma mulher que o amava pelo que ele tinha, não pelo que ele era. E quando o ter acabou, o ser não foi suficiente. Quanto a mim, pela primeira vez em 67 anos, precisei descobrir quem eu era quando não estava sendo definida por outra pessoa. Não era mais a esposa de Augusto. Não era mais a mãe do Davi. Era apenas Teresa. E Teresa precisava se reinventar. A primeira coisa que fiz foi reformar a casa. Não porque ela precisasse, a estrutura estava sólida, mas porque eu precisava. Chamei um arquiteto jovem,
uma moça de óculos grandes e cabelo colorido que me ouviu por 3 horas antes de desenhar uma única linha. A senhora quer transformar memórias em novos começos. Ela tinha dito, olhando para os cômodos com olhos de quem enxergava possibilidades. Vamos fazer isso. Pintamos as paredes. Nada de bege e branco, as cores que Augusto preferia porque eram neutras e valorizavam o imóvel. Escolhi azul cobalto para a sala, um azul profundo que lembrava o mar que eu nunca tinha visto de perto. Dourado para os detalhes, molduras, maçanetas, o rodapé que a arquiteta sugeriu e que fez toda a diferença. A cozinha ganhou azulejos portugueses em tons de amarelo e laranja, cores que pareciam guardar o sol dentro de casa, mesmo nos dias nublados. O aparador da avó Matilde continuou no mesmo lugar, mas agora restaurado, envernizado, brilhando com dignidade renovada. O lustre da minha mãe foi limpo peça por peça, cada pingente de cristal polido até refletir a luz como estrelas pequenas. E onde antes havia o retrato de casamento, Augusto e eu, jovens e cheios de ilusões, coloquei uma fotografia minha aos 25 anos, antes do casamento, quando ainda sonhava em ser arquiteta. Aquela moça do retrato tinha os olhos brilhantes. Eu tinha esquecido que um dia fui assim. Com 67 anos, me matriculei na Universidade Aberta para a terceira idade. Não para fazer arquitetura completo. Aquele sonho tinha ficado para trás e estava tudo bem. Mas fiz um curso de História da Arte, outro de Jardinagem Urbana e um terceiro de Direitos da Mulher que Miriam insistiu que eu fizesse. Você nunca sabe quando vai precisar. Ela tinha dito com aquele sorriso sabido. Fiz amizades reais. Não as amizades superficiais de esposa de empresário, onde você sorri em jantares e nunca revela nada verdadeiro. Mas amizades de gente que se reconhece na dor e na superação. Mulheres como eu, que tinham passado décadas sendo invisíveis e estavam aprendendo a ocupar espaço. Helena, 71 anos, viúva de um médico que a traía abertamente e deixou metade da herança para a amante. Sandra, 65 anos, divorciada depois de descobrir que o marido tinha uma segunda família em outra cidade. Beatriz, 69 anos, que nunca casou porque cuidou da mãe doente até ela morrer e quando ficou livre tinha idade demais para começar. Nos reuníamos toda terça à tarde na minha sala azul cobalto, tomávamos chá em xícaras que eu comprei só para isso, porcelana fina com detalhes dourados, e contávamos nossas histórias. Ríamos, chorávamos, reconstruíamos nossas narrativas de um jeito que fizesse sentido para nós, não para os homens que nos definiram. Plantei um jardim no quintal. Rosas, jasmins, lavandas, flores que Augusto nunca deixou porque atraem abelha e dão trabalho. Agora as abelhas vinham e o trabalho era meu, e havia algo profundamente satisfatório em sujar as mãos de terra e ver algo bonito crescer por causa do meu cuidado. 6 meses depois da reunião no escritório do Dr. Tavares, Davi apareceu. Não avisou que viria. Simplesmente tocou a campainha numa manhã de sábado e, quando abri a porta, quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido, a barba estava por fazer, as roupas eram simples, uma camiseta desbotada, calça jeans surrada. Nada dos ternos italianos e sapatos de couro. Oi, mãe. A voz saiu rouca, como se não fosse muito usada ultimamente. Davi. Não o convidei para entrar. Não ainda. Ficamos ali parados na soleira da porta, um silêncio constrangido se esticando entre nós como chiclete velho. Ele engoliu seco. Eu precisava falar com você. Então fala. Ele olhou para os lados, para a rua vazia, para os pés, para qualquer lugar menos para mim. Consegui um emprego, num escritório de contabilidade, assistente administrativo, salário mínimo e meio. Uma pausa. É humilhante, eu que já fui diretor de empresa. Agora arquivo papel e faço café para gente que ganha menos que eu gastava em almoço. Esperei. Não ia facilitar para ele. Mas... Ele respirou fundo. É honesto. E no fim do dia,
Quando deito na cama do apartamento minúsculo que divido com mais 2 caras, pelo menos durmo sem sentir que roubei alguém. Algo se mexeu no meu peito. Pequeno. Cauteloso. Não era perdão. Ainda não. Mas talvez fosse o começo de algo parecido. Por que você veio aqui, Davi? Ele finalmente me olhou. E vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Vergonha genuína. Porque passei 6 meses culpando você, culpando o papai, culpando o mundo. E hoje de manhã acordei e percebi que o único culpado era eu. Suas mãos tremiam. Eu fui um filho horrível. Não fui só ingrato. Eu fui cruel. E você não mereceu nada disso. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Não eram lágrimas manipuladoras. Eu já conhecia aquelas. Eram lágrimas de quem finalmente enxergou o monstro no espelho. Não vim pedir perdão, porque sei que não mereço. Nem vim pedir dinheiro, porque aprendi que dinheiro que não ganhei não vale nada. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Vim dizer que entendi a lição, e que vou passar o resto da vida tentando me tornar o filho que você merecia ter tido. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então dei um passo para o lado. Entra, vou fazer café. Não era perdão completo, não era reconciliação imediata. Mas era uma porta se abrindo, devagar, cautelosamente. Porque no final, descobri que justiça não é sobre vingança, é sobre restauração. E às vezes, restaurar significa dar a alguém a chance de reconstruir quem eles são. Mesmo que doa, mesmo que seja assustador. Mesmo que você nunca volte a ser mãe e filho como antes, porque aquele antes estava quebrado desde o começo. 2 anos se passaram desde aquela manhã em que Davi apareceu na minha porta. 2 anos que me ensinaram que reconstruir pontes é um trabalho lento, delicado, que exige paciência de ambos os lados. Davi não se tornou o filho perfeito de contos de fada. Não voltou a morar comigo, não me ligava todo dia, não fingia que os anos de crueldade podiam ser apagados com alguns pedidos de desculpa. Mas ele aparecia, uma vez por semana, às vezes 2, sempre trazendo algo simples, um pão da padaria que eu gostava, flores do mercado, ou simplesmente a própria presença. Conversávamos, de verdade. Não aquelas conversas superficiais de como você está, seguidas de tudo bem. Mas conversas verdadeiras, onde ele me contava sobre o trabalho, tinha sido promovido a analista financeiro, ganhava o suficiente agora para ter seu próprio apartamento, pequeno, mas dele. E eu contava sobre minhas aulas, meus projetos de jardinagem, as amigas que se tornaram minha nova família. Certa vez, ele olhou para a parede azul cobalto da sala e disse: "Ficou bonito. Nunca imaginei que você gostasse dessas cores vibrantes." Nem eu. Respondi, servindo o café. Passei 42 anos sem saber quem eu era, além de esposa e mãe. Estou descobrindo aos poucos. Ele ficou em silêncio por um momento, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos. Sinto muito por ter roubado isso de você. Você não roubou, Davi. Eu entreguei. Essa é a diferença que aprendi. Sentei na poltrona em frente a ele, aquela que agora era minha preferida. Veludo verde esmeralda, comprada numa loja de móveis vintage. Ninguém pode nos fazer invisíveis sem nossa permissão. Eu escolhi desaparecer porque achei que era isso que uma boa esposa, uma boa mãe fazia. Estava errada. Foi a conversa mais honesta que tivemos até então. No aniversário de 70 anos do Davi, ele tinha feito 42, ele apareceu com um presente embrulhado com cuidado. Quando abri, encontrei um porta-retratos de jacarandá, claramente feito à mão, com entalhes simples, mas caprichosos. Fiz num curso de marcenaria. Ele explicou, corando levemente. Pensei que... Bem, você sempre valorizou as coisas que carregam história. Então quis começar a criar novas histórias. Histórias boas. Dentro do porta-retratos estava uma foto nossa, tirada 3 semanas antes no jardim. Eu regando as lavandas, ele ao fundo ajudando a podar as roseiras. Ambos sorrindo.
Não sorrisos posados, mas sorrisos verdadeiros, daqueles que acontecem quando você está simplesmente vivendo um momento bom. Obrigada, filho. E dessa vez a palavra filho não doeu. Miriam continuou sendo minha âncora. Jantávamos juntas pelo menos 2 vezes por semana, alternando entre minha casa e a dela. Ela tinha começado a namorar um viúvo de 75 anos que tinha conhecido num cruzeiro para Fernando de Noronha que fizemos juntas. Algo que eu nunca teria feito sozinha, mas que Miriam insistiu que precisávamos viver. Teresa, passamos a vida inteira cuidando de todo mundo, está na hora de cuidar de nós. Ela estava certa. O cruzeiro foi libertador. Ver o mar pela primeira vez aos 69 anos me fez entender quantas coisas eu tinha deixado de fazer por estar ocupada sendo útil para outros. Voltamos com as malas cheias de conchas, a pele bronzeada e planos de fazer aquilo todo ano. As amigas da terça, Helena, Sandra e Beatriz, se tornaram confidentes, irmãs que eu escolhi. Helena tinha aberto uma pequena confeitaria com a herança que conseguiu na justiça. Sandra tinha voltado a pintar, algo que abandonou aos 20 anos quando o marido disse que arte não pagava conta. Beatriz tinha adotado 3 gatos e finalmente estava fazendo a viagem pela Europa que sempre sonhou. Todas nós estávamos florescendo na idade que a sociedade diz que deveríamos estar murchando. Dr. Tavares se tornou amigo também. Descobri que ele era viúvo, tinha perdido a esposa para o mesmo câncer que levou Augusto. Entendíamos um ao outro de um jeito silencioso, do jeito que pessoas que sobreviveram a perdas profundas conseguem entender. Numa tarde de café, ele me contou que Augusto tinha chorado no dia em que descobriu os desvios de Davi. Ele se culpava. Dizia que tinha criado um filho que valorizava dinheiro mais que caráter, porque ele mesmo tinha passado a vida correndo atrás de dinheiro. Dr. Tavares mexia o café, olhando para o líquido escuro, como se lesse o passado ali. A cláusula do testamento não era vingança, Dona Teresa. Era a última tentativa de um pai de salvar o filho, de dar a ele uma sacudida forte o suficiente para acordá-lo. Funcionou, eu disse, pensando no Davi de hoje, diferente do homem arrogante que tinha me empurrado no velório. Doeu, mas funcionou. 6 meses atrás, recebi uma ligação inesperada. Era de uma fundação que apoiava mulheres em situação de vulnerabilidade. Queriam saber se eu estaria disposta a compartilhar minha história num evento sobre empoderamento feminino na terceira idade. Minha primeira reação foi recusar. Quem ia querer ouvir a história de uma velha que levou 67 anos para encontrar a própria voz? Mas Miriam, como sempre, me convenceu. Justamente por isso, Teresa. Porque tem milhares de mulheres por aí achando que é tarde demais, que já passaram do ponto, que devem aceitar migalhas porque já viveram demais. Fui e falei. Para uma plateia de 200 mulheres, contei minha história. A esposa invisível, o filho ingrato, o marido que só viu meu valor quando estava morrendo. E a reconstrução, peça por peça, de uma mulher que achava que tinha acabado e descobriu que estava apenas começando. Quando terminei, o silêncio foi absoluto por 3 segundos. Depois, o salão explodiu em aplausos. Mulheres choravam. Outras sorriam. Algumas vieram me abraçar depois, sussurrando obrigada, como se eu tivesse dado permissão para elas também recomeçarem. Naquela noite, voltando para casa no Uber, olhei pela janela e vi a cidade iluminada. A mesma cidade onde eu tinha vivido 67 anos, mas que parecia diferente agora. Mais colorida, mais viva. Ou talvez eu é que estava vendo com olhos novos. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto. Deitei na cama, olhei para o teto onde aquela mancha de umidade em forma de pássaro tinha ficado durante anos. Ela não estava mais lá. Na reforma, o arquiteto tinha consertado o vazamento, tratado a infiltração. O teto estava impecável, branco, sem marcas, e percebi que não sentia falta do pássaro, porque ele não precisava mais estar no teto, ele tinha finalmente aprendido a voar. Se esta história tocou algo em você,
Se reconheceu em Teresa a força silenciosa que muitas vezes não sabemos que temos, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta, de onde você está assistindo? E o mais importante, qual foi a lição que você levou dessa história? Porque no final, esta não é só a história de Teresa. É a história de todas as mulheres que foram chamadas de só dona de casa, só mãe, só esposa, e que um dia descobriram que não existe só quando se fala de uma mulher que escolhe não desaparecer mais. Curta este vídeo se você acredita que nunca é tarde para recomeçar. Inscreva-se no canal para mais histórias de mulheres reais, enfrentando desafios reais, encontrando forças que nem sabiam que tinham. E lembre-se, respeito não se herda, conquista-se. Mas dignidade? Essa você já tem. Só precisa lembrar disso. Até a próxima história. E que sua história também tenha um recomeço, não importa quantos anos você tenha. Teresa levou 67 anos para voar. Quanto tempo você vai esperar?